tudo considero como perda e como lixo, a fim de eu ganhar Cristo e ser achado nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não sabe onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Todos os que vieram rezar pelos seus familiares e amigos falecidos, nossas condolências e nossa solidariedade na oração. Nas quartas-feiras, nesta paróquia, usamos este espaço da homilia para refletir sobre algum aspecto da nossa vida de fé. E neste semestre estamos considerando as diversas virtudes e como elas nos aproximam mais de Deus e, por consequência, nos tornam pessoas mais felizes, mais realizadas. Hoje consideraremos, ainda que brevemente, a virtude da paciência. É muito comum ouvir expressões do tipo: eu sou paciente até que me pisem os calos. Meus caros, até que pisem os calos, toda a torcida do Flamengo é paciente. É justamente quando nos pisam os calos que vamos mostrar se temos ou não virtude. Também ouvimos expressões do tipo: Senhor, dai-me paciência, porque se me der força, eu mato. Pedimos a paciência. Mas o que é paciência? Existem, meus caros, basicamente 3 tipos de contrariedades que se nos apresentam, diante das quais nós respondemos com basicamente 2 tipos possíveis de reação. Existem aquelas contrariedades que são provocadas pelos outros. Alguém que tem um jeito de falar que nos desagrada, um timbre de voz que nos irrita, algum cacoete que nos incomoda, ou porque tem um mau hálito, ou porque, enfim, alguma coisa na pessoa nos incomoda imensamente. Às vezes também algum defeito de caráter, um jeito de a pessoa sempre querer se impor, a forma como a pessoa se dirige a nós quando não respeita aquela distância confortável entre 2 pessoas e vem falando conosco e vai se aproximando e nós vamos dando um passo para trás e a pessoa vem vindo para cima até que daqui a pouco estamos contra a parede e não sabemos mais por onde fugir. Enfim, são diversos os fatores do jeito de ser de alguém que podem nos incomodar. Existem também aquelas contrariedades que procedem de nós mesmos, ou porque somos esquecidos e nos perdemos a paciência conosco, de novo esqueci a chave, de novo esqueci a carteira, onde é que eu coloquei tal coisa, onde é que está tal livro e aquela conta que eu preciso pagar, e ficamos nos penitenciando e nos cobrando e bravos conosco mesmos, ou porque temos um temperamento mais difícil, como é o caso deste padre que vos falo, que reconheço um temperamento difícil, isso me tira a paciência. E existem aquelas contrariedades que não são dadas, ou não se nos apresentam porque outros as trazem até nós, ou porque brotam de nós mesmos, mas que são contrariedades
porque a vida nos impõe, ou porque nos programamos para ir para a praia e desaba um temporal, ou porque finalmente chegaram as férias e algum membro da nossa família adoeceu e eu preciso estar junto e adiar as tão sonhadas férias, ou porque eu esperava comprar aquele objeto que tanto desejava e meu salário foi parcelado e eu não pude comprar, ou algo do tipo. E diante dessas contrariedades que os outros nos apresentam, que brotam de nós mesmos, ou que não é culpa nem de um nem de outro, mas do contexto da vida, são basicamente dois os tipos de reações que temos. A primeira, que é mais violenta, que se chama ira, é quando nós rebatemos ou com a expressão facial, ou com o olhar, ou com alguma palavra brusca, ou mesmo com gestos violentos, muitas vezes. Nós, levados pela ira, reagimos de forma desproporcional. E outra forma de reação diante de alguma contrariedade é a impaciência, que se distingue da ira. Geralmente, a ira é consequência da impaciência, mas nem todos aqueles que são impacientes chegam a ser irados. Então, é preciso que se distinga uma realidade da outra. O que é paciência? Paciência vem de uma palavra que no latim significa padecer. A paciência é a virtude cristã que nos dá, com a graça divina, a capacidade de enfrentar uma contrariedade com fé, com esperança, com amor. Por consequência, a impaciência é a incapacidade de sofrer uma adversidade, de sofrer algo que vá contra as nossas vontades naquele momento, naquele instante da nossa vida. Primeiro passo para crescermos na virtude da paciência é parar de promover uma caçada às bruxas. Não existem culpados externos da nossa impaciência. Se a impaciência é uma incapacidade de enfrentar uma adversidade na fé, na esperança e no amor, a impaciência é culpa única, exclusiva, minha. Porque todos aqueles motivos que nos causam adversidades dos outros, nós mesmos ou dos fatores externos, podem ser causa de impaciência para mim e não ser causa de impaciência para outro. Alguém que para mim tem uma conversa enfadonha, ou usando um português bem popular, uma pessoa que para mim é chata, para outro é um grande amigo e alguém cuja companhia é agradabilíssima. Para mim, um tempo que é considerado ruim, para outro pode ser considerado uma maravilha. Veja-se quando uns adoram o verão porque gostam, enfim, se sentem mais dispostos para trabalhar, para estudar, outros preferem o inverno. Então, o primeiro passo para vencermos a impaciência é nos darmos conta de que as causas desta incapacidade de sofrer uma adversidade se encontram dentro de nós. Porque enquanto julgarmos que a culpa é do marido que não presta atenção no que a esposa está falando, enquanto julgarmos que a culpa é dos filhos que não obedecem, que a culpa é deste, que a culpa é daquele, vamos continuar culpando Deus e o mundo e não cresceremos na virtude da paciência. Para também vencermos a impaciência e crescermos na virtude da paciência, a necessidade da oração, meus caros. Todas as virtudes cristãs exigem, sim, um esforço nosso, mas são graça de Deus. Pedir muitas vezes a Deus. Se nós conseguíssemos, e este conselho, quem dera eu fosse o primeiro a observar, se nós, antes de reagirmos com impaciência e dizermos aquilo que nos vem à mente para o objeto da nossa impaciência, se antes disso conversássemos sobre o assunto com Deus,
a nossa reação diante da pessoa ia ser bem diferente. São José Maria Escrivá diz: não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera o dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. O famoso contar até 10. Se a gente percebe que a nossa reação, por sermos impacientes, por não sermos capazes de sofrer aquela adversidade com serenidade, a gente, se conhecendo minimamente, percebe que vai reagir e vai causar um estrago grande, se dê um tempo. Coloque o assunto em oração com Deus. Peça o conselho de uma noite de sono com a cabeça sobre o travesseiro. E no outro dia a questão se resolve com muito mais tranquilidade. Dizemos: eu peço a Deus paciência e Deus não me dá. Claro que não dá. A paciência é virtude. Virtude é exercício. Se pedimos a Deus paciência, Ele vai nos dar a ocasião de exercitá-la. Quanto mais pedirmos paciência a Deus, mais situações de adversidade Ele vai colocar diante de nós para que possamos exercitar a virtude. Então são muitas as situações nas quais nós podemos exercitar essa virtude. O esforço de escutar com um sorriso nos lábios aqueles que têm uma conversa enfadonha, evitar as lamentações pessoais, fazer um exame de consciência e nos perguntarmos quantas vezes por dia nos queixamos. Ai, minha dor de cabeça, essa gripe que não passa, minha coluna que dói, minha perna que isso. E ao nos lamuriarmos, nós só ressaltamos para nós mesmos as situações de adversidade. Isso só faz crescer em nós a impaciência. Não implicar com os pequenos mau hábitos ou cacoetes alheios não vai adiantar. Não adianta. Alguém tem um jeito que para nós causa irritação, um jeito de falar, um jeito de ser, um jeito de vestir, um jeito de pensar, um jeito de olhar, um jeito de rir, um jeito de respirar, tem a mania de ficar batendo com os dedos na mesa, enfim, tantos caprichos que os outros podem ter. De novo, não adianta jogar a culpa em quem está fora. Talvez com alguma correção fraterna, dizendo: olha, na caridade, este teu modo de proceder não está bem, mas não culpar a pessoa pela nossa impaciência. Um grande exercício para a virtude da paciência está no trânsito, meus caros. Digo isso em primeira pessoa. Ainda bem que o padre sempre anda, ou quase sempre anda sozinho dentro do carro. Porque ficamos impressionados ou com a falta de habilidade, com a imprudência, com, enfim, o mínimo necessário, as mínimas condições necessárias para se dirigir, a truculência, a falta de gentileza de alguns motoristas. Alguns, assim, chegamos a temer pela própria vida da pessoa que está na direção e de quem se encontrar pela frente. Então, meus caros, nestes momentos, um exercício para crescer na virtude da paciência. Ao invés do palavrão, ao invés do xingamento, ao invés da vontade de descer do carro e quebrar o para-brisa alheio, rezarmos para o anjo da guarda daquele e daquela motorista, para que ele não desanime diante do muito trabalho que tem pela frente, para que proteja a pessoa e proteja todos aqueles que se encontrarem em seu caminho. Porque daí, de uma forma piedosa, conseguimos extravasar aquela irritação inicial. Em todo caso, peçamos a ajuda da bem-aventurada Virgem Maria para que, ao percebermos este defeito de caráter que se chama impaciência, e ninguém está livre dela, que não nos acomodemos, mas continuemos lutando para sermos mais
pacientes, saber sofrer. Porque se não formos pacientes, se não exercitarmos em nós a capacidade de enfrentar uma adversidade, meus caros, não teremos o mínimo necessário para tomar a cruz de cada dia e seguir o Senhor. Porque não à toa, tomar a cruz se chama a paixão de Cristo, o sofrimento. E diante dela é necessária a capacidade de enfrentar a adversidade com serenidade. Diante da adversidade máxima, ao invés de espraguejar, e poderia fazê-lo com toda a razão, qual foi a postura do Senhor? Pai, perdoai-nos. Eles não sabem o que fazem. Aprendamos com nosso Senhor e a bem-aventurada Virgem Maria. Amém.